Nós vamos continuar nossa mensagem em Juízes. E hoje nós vamos terminar, porque Gideão vai morrer, então a gente vai terminar. Mas a história continua. Provavelmente nós vamos estudar algumas quartas-feiras a sequência da história. Começa com Abimeleque, o filho de Gideão, e a história segue. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho da sequência. Nós paramos na batalha, na guerra, quando eles venceram a guerra, e alguns soldados do inimigo fugiram. Nós vamos seguir daqui. Juízes capítulo 7, a partir do verso 23. Vamos ler agora apenas o 22 até o 25. Juízes capítulo 7, 22 a 25. Ao soar das trombetas, das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Betsita, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tibate. Então os homens de Israel, de Naphtali e de Asser e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bará. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhe a passagem pelo Jordão até Bet-bará e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Mataram Oreb na penha de Oreb e Zeebe mataram no lagar de Zeebe. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeebe a Gideão, da além do Jordão. Vamos orar, irmãos? Pai querido, nós agradecemos a Ti por mais essa oportunidade de estudar a Tua Palavra. Somos agradecidos, ó Deus, porque o Senhor Deus nos dá sempre instruções, e uma das formas é através da vida de homens do passado, que são como nós, ó Deus, pecadores, que também são chamados para Te servir, chamados para ser o povo do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, ao ouvirmos essa história, que possamos entendê-la e aplicar também nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vemos a Bíblia sempre falando dos personagens, não como alguém só totalmente bom ou só totalmente mal, né? Muitas vezes a Bíblia traz esses dois lados do homem, do ser humano, do personagem bíblico. Ou seja, não há uma intenção de esconder, né? Como muitas vezes quando nós olhamos uma biografia humana, é difícil quando a gente lê uma biografia e vê que aquela pessoa foi tão perfeita, né? Não teve um erro, nada, não fez nada de errado, é uma santidade. E nós sabemos que, por mais santo, por mais que alguém faça muitas boas coisas, este também passou por dificuldades, este também cometeu certos pecados, certas falhas. E aqui nós encontramos então um momento em que nós vamos ver que mesmo depois de toda essa experiência com Deus, Gideão e o povo do Senhor, mais uma vez está tendente a se afastar do Senhor. Se você perceber, lá no comecinho, não vou deixar de fazer a nossa tradicional passagem de todo o texto, lá no comecinho, em Juízes 6, nós começamos dizendo: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas,
por 7 anos. Começa dizendo, fizeram o que era mal perante o Senhor. Essa sessão vai terminar no capítulo 8, lá no versículo 33. E o que nós encontramos aqui? Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após a Baal. E aí, a frase que está aqui, tornou a colocar Baal por Deus. Então, nós percebemos que o povo vive em alguns momentos, né, que são assim resgatados e muitas vezes voltam ao seu próprio pecado, às suas próprias falhas. Toda essa história, irmãos, acredito que nós estamos bem familiarizados com ela. Se não estamos, em resumo, nós encontramos aqui um texto que fala que o povo se afastou do Senhor. E por isso que aconteceu? Eles foram perseguidos. Tinham que viver escondidos. E o povo clamou ao Senhor. E como nós falamos, o povo clama ao Senhor mais preocupado em não ser perseguido mais, né, em que o seu inimigo fosse derrotado, do que preocupado com o seu afastamento de Deus. Tanto que Deus envia um profeta para falar, olha, vocês estão nessa situação por causa do seu pecado. E depois o anjo vai falar com Gideão, e Gideão é chamado para, assim, ser um instrumento de Deus para libertar o povo. Pelo Senhor, por Gideão. O que significa isso? Pelo Senhor é que é do Senhor a vitória. Por Gideão é porque o Senhor, Ele utiliza pessoas, Ele utiliza os seus servos para estarem na batalha. Então o povo venceu pelo Senhor, mas sob o comando de Gideão. E a história que nós vimos é que Gideão, então, cheio do Espírito Santo, une ali o exército para lutar contra esses midianitas. Um exército de 32 mil homens para lutar contra 135 mil. E nós percebemos que Deus, conhecendo o homem e o seu caráter, pecador, diz, é muita gente. E de 32 mil homens, sobraram apenas 300 homens. 300 homens lutaram contra 135 mil e venceram. E nós percebemos que aqueles homens que perderam a batalha, 120 mil morreram naquele momento, quando nós fizemos a leitura aqui, né? Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Então nós encontramos aqui 120 mil homens que morreram. 15 mil fugiram. E eu até disse semana passada, né? Está muito ainda, né? Porque só tem 300 contra 15 mil. Mas nós percebemos que esse povo está muito amedrontado, muito fragilizado. Então, aqueles 300 equivalem para eles uns 300 mil homens. É muita gente, eles estão assustados. Tanto que até mataram uns aos outros. E aí é aonde nós chegamos. Primeira questão aqui é Efraim. Então guarde essa questão aqui, a partir do verso 24. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo, descei de encontro aos midianitas. Então qual foi a primeira estratégia aqui? Efraim era um povo que não estava participando da guerra e era um povo forte. É uma tribo forte. Fala, vocês vão ficar ali e vão cercar essas pessoas. E eles fizeram isso e mataram aqui 2 príncipes, certo? 2 príncipes. Então o exército foi sendo minado aos poucos aqui. Outros ainda continuaram a fugir. Daqui a pouco Gideão vai atrás deles. Bom, sobre isso, o capítulo 8 diz o seguinte, que os homens de Efraim disseram a Gideão, que é isso que nos fizestes, que não nos chamaste quando fostes pelejar contra os midianitas? Irmãos, ficou muito claro que é Deus que estava agindo, que é Deus que salvou. Como que 300 vencem uma batalha dessa?
E Efraim está preocupado com o que aqui? Por que vocês não nos chamaram para a batalha? Pode parecer, eles estavam preocupados porque eles queriam participar, eles queriam estar junto do Senhor. Não. Eles queriam estar junto daqueles que seriam chamados os vencedores da batalha. O ser humano, ele é muito corrompido. Por mais que se fale, não, os 300 não fizeram nada, foi o Senhor. O duro é convencer esses 300 depois, na hora de chegar em casa, não, foi o Senhor, né? Peito levantado assim, né? Foi o Senhor. Até bate no peito, né? É interessante essa história de bate no peito, porque bate no peito era um sinal, né? De humildade, né? Quando aquele pecador bate no peito. E hoje em dia bater no peito é eu, né? Foi o Senhor, mas no fundo você está dizendo fui eu. Então Efraim aqui, ele vai mostrar o que vai acontecer daqui para frente. O povo orgulhoso, tanto Gideão como o povo. E o povo voltando ao pecado. O que acontece então com esses de Efraim? Eles estavam frustrados por não ter participado, por não poder se vangloriar. Olha, nós estávamos lá, vencemos apenas 135 mil homens, e nós nem fizemos nada. A gente tocou lá uma trombeta, ali o povo saiu assustado. Olha como nós somos, hein? Não, é o Senhor, né? Ou seja, esquece, irmãos, esquece. A gente vê isso direto acontecendo. Uma pessoa humilde, que depois quando ela é exaltada, ela se torna orgulhosa. Ela sabe que ela não era nada, mas depois ela fala, bom, eu era, né? É que as pessoas não reconheciam. Por que eu fui escolhido e não o outro, né? Alguma coisa tem, eu sou bom mesmo. Provavelmente, Gideão não os chamou porque talvez eles não aceitassem. Eles, Efraim, era, digamos assim, a tribo mais forte, mais preparada. E uma tribo forte e preparada não iria querer se submeter a Gideão, que era o mais fraco de todos. Então Gideão falou, não vou nem mexer com aquele povo forte lá, né? Você imagina, você sendo uma pessoa humildezinha, você vai para uma guerra, o Senhor te chama, e aí você vai chamar lá o mais poderoso? Você sabe que você pode ser rejeitado por ele, e não chamou. A questão aqui, então, é realmente que Efraim está, sim, frustrado por não participar. O que Gideão fez? Gideão, ele usou uma estratégia, digamos assim, de paz. Ele não enfrentou, usou diplomacia. A partir do verso 2, ele fala... não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, não, mas que isso, nós somos como um rabisco, vocês são os poderosos. E outra coisa, vocês fizeram muito mais do que a gente, vocês mataram aqueles príncipes poderosos. Mexeu aonde exatamente Efraim estava sentindo a dor. Então foi uma estratégia boa. Falar, não, vocês são mais poderosos do que eu. Eles estavam se sentindo humilhados. E aí o texto diz então, que abrandou-se-lhes a ira para com ele. Final do versículo 3, ou seja, o povo de Efraim acalmou, vamos dizer assim. Eles ficaram mais calmos com o que Gideão fez. A gente pode pensar, então, até aqui, que Gideão é um homem, continua sendo esse homem de Deus e continua tendo a preocupação em fazer somente a vontade de Deus. Mas nós vamos ver que não é bem isso que acontece, porque não teve a mesma resposta branda para outras duas situações. Eu não vou ler todo o texto, que são muitos versículos, então eu vou contando aqui, lendo apenas algumas passagens. Eles tinham que continuar perseguindo lá os inimigos. E eles chegaram, então, até um lugar, diante de uns homens, chamados homens de Sucote. E ele pediu, olha, nós precisamos de pão, nós precisamos de alimento, estamos cansados, estamos atrás de Zeba e Salmuna, né, que eram os reis midianitas, e lá do exército midianita,
vocês dão aí um abrigo para nós. Qual foi a resposta dos príncipes de Sucote? Tens já sob teu poder Zeba e Salmuna, para que demos pão ao teu exército? Gideão ficou muito bravo com essa resposta e disse: olha, vocês não querem dar abrigos para nós, então eu vou sim lá e eu vou matar, ou eu vou prender Zeba e Salmuna e vou voltar aqui. E a punição que ele fala que vai dar é: trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. A explicação, tanto como para Zeba e Salmuna não dar esse pão, como a próxima aqui, ó, um outro chamado Penuel, aconteceu a mesma coisa mais abaixo. Ele chegou até Penuel e de igual modo falou aos homens, e eles responderam que não iria ajudá-los. E aí, Gideão, bravo, mais bravo ainda, acredito, e diz: derribarei essa torre. Por que essas pessoas não ajudaram Gideão? Provavelmente eles tinham medo, porque se Gideão não conseguisse prender esses líderes aqui dos midianitas, né, o Zeba e Salmuna, e se ele não ganhasse, esse inimigo ia voltar pelo caminho e ia destruir todo mundo que tinha ajudado, né? Então, quando ele voltasse, eles poderiam dizer: não, mas Gideão passou por aqui, a gente nem ajudou ele, né? Tanto que ele diz aqui: você já tem em seu poder Zeba e Salmuna? Se você já tiver sob o seu poder, a gente pode dar o pão, mas se ainda não ganhou a batalha, a gente não vai fazer nada por você. E aí eu começo a explicar um pouquinho essa ideia de que Gideão estava se afastando do propósito. Ele poderia muito bem conversar com essas pessoas, contar a história e falar: olha, eu não tenho nas minhas mãos, mas o Senhor é poderoso, o Senhor vai dar nas minhas mãos, como deu na vitória anterior. E aqueles homens provavelmente iriam dar o pão que ele pediu. Mas ele se sentiu humilhado e ele aqui falou: eu vou bater, eu vou matar, eu vou riscar vocês lá eu vou riscar vocês lá nos espinhos, eu vou derrubar a sua torre. Essa diferença, né, que ele agiu com Efraim e de que ele agiu agora com o Sucote e com Penuel, demonstra que ele também está indo para esse lado, de achar que, poxa, acabei de chegar da batalha lá, eu liderei 300 homens e ganhamos a batalha, todos têm que se curvar para mim agora. E ele viu que não era bem assim. Ele ficou bravo. E agora ele se sente poderoso. Eu vou enfrentar vocês. Que coisa, né? Aquele homem que estava simplesinho lá: não sou ninguém, eu estou lá aqui, eu não tenho força, minha família é a mais pobre. Agora não. Eu vou derrotar, vou derrubar vocês, eu vou fazer o mal contra vocês. A explicação que eu li a respeito de Efraim, por que ele não foi tão bravão assim com Efraim, é porque Efraim era mais forte do que ele. Era bem forte mesmo. Então, se ele encrencasse com Efraim, ele ia se dar mal, sofrer. E não é o que acontece nesse mundo? Quando você vê uma pessoa mais fraco, você enfrenta. Aí quando vem aquele mais forte, você fala: vamos pensar no caso do Senhor, né? Então você dá um jeitinho mais político. O ser humano é assim. A tendência nossa é assim. É enfrentar os mais fracos e com os poderosos, falar: não, deixa isso para lá, não foi bem assim, né? É isso que acontece aqui. Então nós vemos na sequência do texto, a partir do verso 10, eles conseguem lá prender o tal do Zeba e Salmuna, né? E esse exército com 15 mil homens também, né? Aqui diz que caíram. E é curioso que no versículo 11 diz: feriu aquele exército que se achava descuidado. Não tem muito detalhe, né? Mas como que 300 vence um exército de 15 mil que estava descuidado, né? E a gente percebe que
Deus ainda está sob comando, abençoando a vida de Gideão. Versículo 12, então, ele finalmente prendeu o Zeba e Salmuna, e aí desbaratou o exército dos 15 mil lá, e vai voltar. Vai voltar onde? Cumprindo o que ele falou. O que ele falou para Sucote? Vocês não me deram pão? Trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com abrolhos. E aqui então diz que ele voltou, né? Versículo 15, 8:15. Veio Gideão aos homens de Sucote e disse: Vede aqui Zeba e Salmuna. E lá no versículo 16: E tomou os anciãos da cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. E o Penuel? A mesma coisa. Aparentemente ele foi mais duro com o Penuel. Não sei se foi a raiva foi aumentando, né? Porque Sucote falou não. Aí ele vai para o Penuel fala não também. Então ele falou: vocês eu vou arrastar aqui no espinho e eu vou derrubar a torre do Penuel. E aqui conta então, versículo 17: derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. E ele então, assim está demonstrando, né, toda a sua raiva, a sua ira. Um outro fato curioso que acontece, a partir do verso 18, é o que ele vai fazer com esses Zeba e Salmuna aqui. Qual era a batalha, irmãos? Pelo Senhor e por Gideão. Qual era a batalha? Contra os midianitas, a favor do povo de Deus, para libertar o povo de Deus. E a gente percebe que cada vez mais a batalha de Gideão está centralizada nele. Eu vou vencer porque você não me deu pão. Eu vou te bater porque você não me deu pão. Eu vou derrubar tua torre, eu vou te matar porque você não me deu pão. E agora, quando ele está com Zeba e Salmuna, ele conversa com aqueles e descobre que eles tinham matado seus irmãos. Versículo 18, depois disse a Zeba e Salmuna: que homens eram os que matastes em Tabor? Responderam: como tu és, assim eram eles, cada um se assemelhava a filho de rei. E aí ele diz: eram meus irmãos. Tão certo como vive o Senhor, se os tivesses deixado com vida, eu não vos mataria a vós. Entende o que está acontecendo aqui? Se não fosse meu irmão, eu não mataria você. Mas você matou meu irmão, agora você vai morrer. Aonde que está a batalha pelo Senhor? Aonde que está a batalha para libertar o povo? É tudo pessoal. Agora Gideão é o líderzão que vai querer assim esse poder, querer essa liderança. E conta aqui que ele ainda pediu para o seu filho matá-lo, o filho não quis, provavelmente a ideia era humilhar esses líderes, né? Colocando uma criança, um adolescente, um jovem para matá-los. E aí eles mesmos falam: por que você não tem coragem? Mata você mesmo. Gideão matou Zeba e Salmuna. Bom, irmãos, para ficar claro que tudo isso que eu estou dizendo não é apenas digamos assim, uma ideia talvez forçada da história, né? O pobre Gideão é um homem de Deus e a gente está falando mal dele. O que acontece agora, que é a última cena antes da morte dele, vai comprovar tudo isso que nós estamos falando. O afastamento de Gideão de Deus. Olha o que diz aqui, versículo 22. Os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como o teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. A ideia aqui é de fazer Gideão como se um rei. Gideão sabe muito bem que isso é errado. Por quê, irmãos? Porque a ideia de ter um rei é o povo estar dizendo: eu não quero o Senhor que me domine, eu quero um homem que me domine. Mas à frente nós vamos ver essa história, né, quando começa lá o livro de Reis. É exatamente isso que acontece. O Senhor fica irado quando pedem um rei. Por quê? Porque o povo está dizendo: o Senhor não está governando a minha vida, não, eu quero um homem. E esse homem que vai passar por outro homem que vai me liderar.
Prefiro confiar em Gideão do que em Deus. Bom, Gideão, aqui ele faz uma atitude positiva. Até a gente percebe e pensa que ele vai fazer o bem. Porém, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Na teoria, ele está bem certinho. E aí, a gente parasse aqui, podia falar: Gideão, então, parabéns, está de parabéns. Mas o versículo posterior ao seguinte contradiz o que ele acabou de dizer. Ele disse: não quero dominar sobre vós, não quero ser esse rei, eu não quero dominar, porque o Senhor dominara. Versículo 24, disse-lhe mais: um pedido farei, dai-me vós cada um as argolas de seu despojo. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola de seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro. Ou seja, eu não quero ser rei, mas eu quero viver como um rei. Eu quero ouro. Ele manda construir uma estola sacerdotal. Eu quero ser aqui reconhecido como o próprio sacerdote, né? Aqui ele está fazendo algo muito sério. É como se houvesse uma competição, né? Existia o sacerdote. Israel tinha o seu sacerdote. E aí ele faz uma estola sacerdotal igual à do sumo sacerdote. Tinha lá as pedras de Urim e Turim. Esse colete que significava lugar da verdadeira adoração. E o povo então ia deixar de ir lá na tenda, lá no sacerdote real, e ia adorar diante de Gideão. Então ele disse: não, que o Senhor governe, mas ele se encha de poder como um rei, e ainda ele se torna como se fosse esse sacerdote aqui. E conta que o povo assim o fez. Então o que a gente percebe, irmãos? O povo também está caindo. Em vários detalhes a gente vê esse povo se afastando também de Deus. Vamos ler aqui, olha, a sequência do versículo 27, né, que Gideão fez a estola. E no versículo 28, assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais se levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos, nos dias de Gideão. Lá no 34, que eu tinha lido no início do culto, os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livraram do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal. E aí se afastaram do Senhor. No versículo 33 diz que mortos Gideão tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após Baalins, né? Após os Baalins, e puseram Baal-berite por Deus. Gideão mesmo, ele antes de morrer, aqui conta que ele teve 70 filhos, e um dos filhos dele, com a concubina, o Abimeleque. Sabe o que significa Abimeleque? Meu pai é rei. Uma pessoa que não quer ser rei, põe o nome no filho de meu pai é rei. Então a gente percebe como houve esse afastamento. Bom, a mensagem de hoje, irmãos, ela traz para nós a volta à idolatria. A volta à idolatria. O povo que começou abandonando a fé é o povo que termina aqui, mesmo após a vitória, novamente se afastando do Senhor. Sobre essa questão, eu acredito que ficou bem evidente no centro do texto o orgulho do homem. E se o homem abatido ele estava afastado de Deus, quando ele foi exaltado, no lugar de agradecer a Deus, no lugar de obedecer a Deus, ele mais uma vez
vai demonstrar afastado do Senhor, vai continuar afastado do Senhor. Então nós percebemos que o problema não era o sofrimento, não era a dificuldade que eles estavam passando, era o coração mesmo, a maldade do coração. Se a gente pensar, irmãos, numa pessoa, uma pessoa que quer vencer na vida, o que você acha que é a pior coisa que pode acontecer com essa pessoa? A resposta imediata que a gente daria é ela não vencer na vida. Poxa, ela trabalhou tanto, ela lutou tanto para ser um bom profissional, para ter sucesso, e ela não venceu. Aí a gente pode pensar, uma derrota. Mas se a gente parar um pouquinho para pensar, às vezes a pior derrota para alguém é vencer na vida. Quando essa vitória vai levá-la a ter um coração orgulhoso. E aquilo que ela passou de dificuldade, ela esqueceu. Por tudo ela esqueceu. E a gente pode pensar, irmãos, que para a gente viver, a gente não precisa desse sucesso. A gente precisa de ser servo diante de Deus. Muitas vezes o sucesso, ele é a pior coisa que pode nos acontecer. E quando a gente vive na humildade diante de Deus, vamos dizer assim, no anonimato, mesmo que a gente, sendo anônimo, a gente está servindo a Deus de alguma forma, só não tem esse sucesso, é melhor ainda. Nós não precisamos desse sucesso humano, porque ele realmente corrompe, muitas vezes corrompe. Tem uma frase que diz que o anonimato nos resguarda do perigo da tentação do orgulho. E é também uma forma de alegrar a quem recebe ajuda, no caso assim de nós estarmos servindo sem receber a glória por estar fazendo aquilo. O anonimato, ele nos tira do perigo dessa tentação do orgulho. E aqui no finalzinho dessa frase diz o seguinte: tenha um grande apreço de ficar escondido e até pouco estimado. Alegre-se com a falta de louvor. Nunca se perturbe quando for desconsiderado ou depreciado. Parece estranho tudo isso que está sendo dito aqui. Mas é uma grande verdade, irmãos. Porque se a gente ficar escondido, a gente não está escondido de Deus. A gente não perde o valor porque alguém não nos reconhece. E a gente está vivendo num mundo tão maluco que hoje ser reconhecido, eu acho que já até perdeu o valor. Ficar famoso já até perdeu o valor, porque tem tanta coisa famosa nesse mundo aí que não tem sentido algum. Então, nós queremos ser servos de Deus. Gideão, que em algum momento reconheceu a graça de Deus, agora ele está buscando o sucesso pessoal. Para a gente concluir, irmãos, algumas considerações finais e algumas mensagens que nós aprendemos nessas 5 semanas. Consequências do pecado. Lá no versículo 6:1, acho que ninguém vai esquecer esse versículo. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. As consequências do pecado. Nós sabemos que nós não podemos medir tudo que nós fazemos ou tudo que acontece de mal na nossa vida por pecado, porque senão a gente estaria morto, né? Se fosse ser castigado por tudo que a gente faz de errado. Mas muitos problemas que nós enfrentamos são consequências do nosso pecado. E viver em santidade, buscar a Deus, vai nos poupar de muito sofrimento. Deus responde às orações, nós vimos isso, que o Senhor livrou aquele povo, o Senhor atendeu, mandou o anjo, mandou o profeta, Deus responde às nossas orações. Deus chama pessoas simples, como chamou Gideão, Deus pode chamar qualquer um de nós para obras até mesmo impossíveis, se essa for da vontade de Deus. Mas cuidado depois, né? Cuidado depois com orgulho. Deus exalta, precisa desses homens, Ele exalta homens. Tem muitas pessoas que são conhecidas, muitas pessoas que fazem obras grandiosas, mas vamos orar por essas pessoas, para que elas nunca sejam tomadas pelo orgulho e acabam tratando mal os outros, né? A gente vê quantos exemplos de pessoas que são poderosas, que tratam mal os outros que não são humildes. A batalha do Senhor, isso também nós aprendemos.
Para isso, às vezes, o Senhor tem que tirar a nossa força para mostrar que mesmo sem força a gente pode vencer. Se a gente tiver muito controle da situação, nós vamos começar a achar que nós vencemos por nós mesmos. Agora, isso é bom pelo outro lado, né? Se nós estamos enfrentando uma batalha muito grande, independente se nós somos pequeninos, o Senhor faz com que o inimigo mate a si mesmo. Esse inimigo desaparece na nossa frente. Medo e pânico estão com aqueles que escolhem estar distante de Deus. Eu não falei muito sobre isso, mas a derrota do inimigo é de se achar, né, interessante. Por que eles estavam com tanto medo quando viram um pão voando, Gideão atacando? Sonharam, né, com um pão voando, chegando lá no arraial, derrubando a tenda do líder. Depois eles assustaram com as trombetas, 135 mil homens assustados com 300 homens. Depois aqui eles estavam distraídos, 15 mil homens distraídos e foram mortos, foram atacados por Gideão. O pecado tira a nossa força, o afastamento tira a nossa força. E a gente começa a ver assombração, a gente começa a ficar preocupado. A pessoa olha para nós e fala, nossa, vai me atacar. A consciência pesada também é difícil. Tudo o que acontece. Se alguém fala assim, eu quero falar com você depois do culto, pronto, já desespero, já, o que essa pessoa vai falar comigo? Descobriu, né, que eu estou fazendo isso de errado? Agora, ao contrário, quando a gente está em paz com Deus, a gente consegue enxergar não medo nas situações, mas a gente consegue enxergar a vitória nas situações. Por último, o que nós já falamos, permanecer humilde e fiel é o que nós precisamos após as grandes conquistas, as médias conquistas, as pequenas conquistas. Em todo o tempo, nós precisamos permanecer humildes diante de Deus. E como eu disse no início também, nós lemos essas histórias bíblicas e nos vemos aqui. Não nos vemos só na parte do mocinho, né? Mas muitas vezes na parte daqueles que são levados ao pecado. E é um alerta do Senhor para nós, para que nós estejamos cuidando, para nos afastar de todo o mal. Na sequência nós vamos ver as coisas piorando, né? As coisas indo para uma situação pior. Mas como nós estudamos sempre na palavra, isso tudo é para que a gente aprenda que nós dependemos do Senhor. Nós não somos fortes, nós não podemos fazer nenhuma boa obra se não for guiados pela misericórdia de Deus. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ler, ó Pai, essa história, que com tantos detalhes, ó Pai, nos ensinam, ó Pai, a respeito da vida, a respeito do Seu amor, do Seu cuidado para conosco, a respeito da necessidade, ó Deus, de nós nos curvarmos perante o Senhor, ó Deus. O Senhor Deus esteja aplicando a Tua palavra nos nossos corações e também nos abençoando, ó Pai, nesse momento que vamos participar da ceia do Senhor, para que nós estejamos assim, ó Deus, cumprindo o mandato do Senhor sobre nós e assim lembrando do Senhor, buscando a Tua presença. Ó Pai amado, que Você esteja com cada um de nós, nos fortalecendo, ó Pai. Nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.